Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. You're okay with him. Download da Notícia. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 5 minutos. Na capital paulista, os termômetros marcam 25 graus. E no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, os termômetros cravam 29 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026, outono brasileiro e Dia Nacional da Biblioteca. Eu sou Gilda Toreira, falando direto aqui do nosso núcleo de jornalismo na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, de onde a partir de agora vamos juntos conferir os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital e em toda a área de cultura guardiã, com os assuntos regionais, além das notícias nacionais e também internacionais. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã, no FM 82.3, também pelas nossas multiplataformas, com imagens e também no nosso canal do YouTube. Acesse aguardiandanoticia.com.br e confira jornalismo regional com alcance global. Estaremos juntos até às 19h30, até às 19h pelo FM 82.3 e depois seguiremos pelo nosso portal com imagens no www.aguardiandanoticia.com.br. Nos estúdios da Avenida Paulista, no DN2, a Aline Matos na transmissão e na técnica, a Isa nas redes sociais, na edição Marcos, a Roberta Santana e o Felipe Rafael, Gustavo Cópia na mesa de som e na produção, juntamente com a Kathleen Costa, que eu chamo agora. Boa tarde, Kathleen, como vai? Tudo bem? Vamos aos destaques desta quinta-feira. Oi, Gil, tudo bom? Boa tarde para você, para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Vamos sim aos destaques do dia. São Paulo, capital paulista, consolida o Espaço Motoboy, programa municipal que oferece infraestrutura e assistência aos entregadores. O prefeito Ricardo Nunes apresenta a nova frota da SP Trans com 128 veículos, sendo 92 elétricos. A entrega realizada hoje mais cedo no Vale do Anhangabaú reforça a mobilidade e fiscalização do transporte público. Guarulhos, Comissão de Constituição e Justiça manifesta apoio à instalação de banheiros em pontos finais e terminais de ônibus. Só um minutinho, pronto. Notícias do Estado. Inaugurado em Itatiba, o CEMEI professora Ana Maria Jericó Moraes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas. No ABC, Santo André comemora 473 anos. E a cidade demonstra sua força. São mais de 783 mil habitantes e uma economia pulsante, com 119 mil empresas ativas. Prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, afirma ter sido expulso do Partido Liberal após declarações em defesa do Estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, São José dos Campos lança programa para impulsionar investimentos na cidade. Prefeito Topázio Neto destaca salto na educação de Florianópolis. Prefeitura de Salvador e Tribunal Regional Eleitoral da Bahia firmaram mais uma parceria importante para as eleições. No quadro Salão do Poder, Vinícius Carvalho faz suas análises e comentários sobre os bastidores da política nacional direto da capital federal. Teremos também um comentarista, Léo Grandini, que analisa a insegurança alimentar grave que recua 30% entre crianças e adolescentes em um ano. E agora internacional. De Lisboa, Portugal, o jornalista Brian Defende traz as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. E ainda, falando aqui do internacional, a caminho de casa, astronautas da missão Artemis II sentem calafrios ao pensar na aventura.
E por fim, Gil, nesta edição teremos um giro pela cidade de cobertura da Guardiã, com um resumo das principais notícias do dia, com as participações do jornalista Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e Ricardo Café, do Alto Tietê. Eu volto com você, Gil. E outras notícias você confere a partir de agora. Vem com a gente, pois o download da notícia, segunda edição desta quinta-feira, 9 de abril, já está no ar. Download da notícia. Muito bem, às 17 horas e 10 minutos, abrimos o nosso bloco com as notícias do estado e da grande capital aqui de São Paulo. Olha só, começamos por capital, São Paulo. A capital paulista consolida o espaço Motoboy, programa municipal que oferece aí infraestrutura aos entregadores. Olha só, a iniciativa visa garantir melhores condições de trabalho e segurança aos profissionais que movem a logística urbana. Com pontos de apoio estratégicos, o projeto reafirma o compromisso da gestão com a categoria. Com imagens da TV Prefeitura de São Paulo, vamos para a tela do DN2 conferir então o espaço Motoboy na tela do DN2. São Paulo não para, e grande parte disso é mérito de quem enfrenta o trânsito todos os dias para fazer a cidade funcionar. Os motoboys e entregadores são parte essencial dessa engrenagem e a Prefeitura de São Paulo decidiu reconhecer isso de um jeito concreto. São cerca de 350 mil motoboys e entregadores atuando só na capital, garantindo que alimentos, remédios e produtos cheguem rápido a milhões de pessoas e mantendo ativos milhares de negócios que movimentam bilhões de reais. O delivery se tornou peça-chave da economia urbana, impulsionando o comércio, os serviços e a logística da maior cidade do Hemisfério Sul. São eles que percorrem a cidade de ponta a ponta, em qualquer clima, a qualquer hora. É o caso do Igor, do Ítalo e da Stephanie. Trabalhadores que, como tantos outros, constroem o dia a dia sobre duas rodas e conhecem bem essa rotina. Meu nome é Igor Monteiro da Silva, eu sou motoboy já há 6 anos, trabalho nessa profissão e é uma profissão que ajuda bastante pessoas, de bastante classe. Comecei nas entregas desde 2019, foi na pandemia, eu trabalhava na telemarketing, fui mandado embora, peguei uma bicicleta e fui para as entregas. Era meio perigoso, por conta do contato, as coisas da pandemia, Covid. Eu trabalho já faz quase 6 anos, 2021. Eu acho que todo dia um perigo, A gente, é que nem eu falo para minhas amigas todas as vezes, a gente tem que tomar cuidado. Para mudar esse cenário, a Prefeitura de São Paulo criou o primeiro espaço exclusivo para motoboys e entregadores da cidade. Um ponto estratégico, localizado na Avenida Paulista, próximo à Consolação, pensado para oferecer suporte e acolhimento em meio à correria da cidade. Uma iniciativa inédita e de uso totalmente gratuito. O espaço conta com estacionamento para motos, banheiro, Wi-Fi, televisão e micro-ondas. Uma estrutura pensada para quem passa horas em movimento pelas vias e que agora tem um ponto de apoio digno para aguardar a próxima chamada de trabalho ou mesmo para descansar entre uma corrida e outra. Querendo ou não, tendo esse espaço, eu acho que ajuda bastante a gente, entendeu? Pra gente não ficar com essa pressão de, ai meu Deus, não vou no banheiro, porque a gente fica com receio por conta da higiene, Me sinto muito melhor, Porque como eu falei, a gente guarda a marmita, esquenta a marmita, é um lugar confiável, onde a gente faz amizade, onde a gente se sente seguro de certa forma, porque na rua, como eu falei, a gente fica exposto a tudo, Porque a gente trabalha aí, como a senhora falou, 12 horas, às vezes até mais na rua, às vezes a gente não tem onde esquentar a marmita, onde carregar o celular. Então é bastante importante para nós um ponto de apoio da Prefeitura. E eu acho legal a iniciativa deles aí, que estão podendo ajudar nós. E o cuidado com os motoboys e entregadores vai além dos espaços. São Paulo conta hoje com 233,3 quilômetros de faixa azul, vias preferenciais para motos, distribuídas em 46 corredores pela cidade. Uma estrutura que torna o deslocamento mais seguro e ágil para quem vive no trânsito paulistano. Na minha época não tinha faixa azul,
Aí é o corredor bem estreito, os carros atravessando toda hora sem dar seta e tudo mais, foi onde eu sofri um acidente. E eu vi que com a faixa azul reduziu bastante o número de acidentes. Eu acredito que foi uma melhoria importante para a categoria, né, que somos nós, os motoboys, e espero mais faixas azuis pela cidade. Ítalo, Igor, Stephanie são apenas 3 entre milhares de pessoas impactadas por essas ações. Uma cidade que reconhece o valor vital dessa categoria e que retribui com ações efetivas para quem garante que São Paulo nunca pare, agilizando entregas, viabilizando negócios e servindo a população com habilidade e dedicação dia após dia. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Ainda com as notícias da capital, hoje lá no novo Vale do Anhangabaú, no Centro Histórico de São Paulo, aconteceu a apresentação de 128 veículos da nova frota da SP Trans. Quem participou foi o prefeito Ricardo, com o secretário de Mobilidade Urbana e Transportes, o Celso Caldeira, e também com o diretor-presidente da SP Trans, o Hugo Borges. A nossa repórter, a Maria Laurindo, acompanhou essa agenda que você confere agora com exclusividade na tela do DN2. Roda. A Prefeitura de São Paulo apresentou hoje 128 novos veículos de apoio da SP Trans para reforçar a fiscalização e agilizar o atendimento a ocorrências de ônibus na capital. Ônibus quebrado, atraso, ponto lotado e transtorno para a população. Em 2016, São Paulo chegou a registrar, em média, 50 ônibus quebrados por dia. Um problema que afeta diariamente a rotina de quem depende do transporte público. Agora, com a chegada de novos veículos, a expectativa é reduzir essas falhas e dar mais agilidade ao sistema. Você ter uma frota nova, ela contribui, né, para a fiscalização, que ela é realizada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, e isso possibilita um melhor deslocamento, uma melhor cobertura da atividade em campo e, consequentemente, uma melhor fiscalização e um melhor resultado. Além da operação, a renovação da frota também deve trazer ganho ambiental. Novos veículos deixam de consumir, em média, 4.600 litros de etanol por ano. As pessoas precisam ter condições de fazer um bom trabalho, veículos novos, com segurança. Falar dessa questão da eletrificação. Hoje a gente está entregando os carros, estamos entregando 6.696 árvores por ano, quer dizer, isso é contado com relação àquilo que deixa de emitir de CO2 por ano na nossa cidade. A expectativa é de um resultado no médio e longo prazo, especialmente no meio ambiente. No dia a dia, a mudança deve ser sentida pelos cerca de 7 milhões de passageiros, também pelos agentes de fiscalização na cidade de São Paulo. Muito bem, às 17h17, nós saímos da capital e vamos para Guarulhos. A primeira-dama de Guarulhos, a Carolina Sanches, presidente do Fundo Social, ela abriu as portas da nova sede do Fundo Social e pontuou aí também sobre a escolha correta de candidatos. Com foco em atendimento humanizado, nesta quinta-feira foi inaugurada a sede da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, localizada na Avenida 1315. O novo espaço marca aí um avanço na estrutura de atendimento, proporcionando assim muito mais acolhimento, conforto e qualidade nos serviços prestados às famílias. A nossa jornalista, a querida Gabi Tricani, acompanhou e conversou com a primeira-dama de Guarulhos. Vamos ouvir então o que disse a primeira-dama neste evento. Pode rodar na tela do DN2. Eu acho que eu sou primeira-dama, eu estou. Então, assim, eu quero preparar isso aqui, porque a gente não está aqui eternamente. Então, no dia de amanhã, outra pessoa que assumir vai facilitar muito o trabalho e toda a logística. E o Fundo Social, eu falo que ele é mãe, gente. Ele é mãe porque ele acolhe, ele cuida, ele dá carinho, ele traz as pessoas para perto e, principalmente, a parte de capacitação de cursos. Então, a gente sempre está indo nas comunidades também, lembrando do Fundo Social e para as pessoas se inscreverem, porque eu acho que não tem nada melhor que vai mudar o nosso país a não ser a capacitação, a ser estudar, porque a pessoa vai sair da sua região, vai conhecer amigos, conhecerem opiniões, e aqui eu sempre falo, pessoal, eu brigo muito na capacitação, peço para chamar amigo, vizinho, inimigo, todo mundo, porque é muito mais fácil também para o dia de amanhã, quando for escolher um candidato, quanto mais conhecimento você tem e de interpretar as pessoas, mais você sabe aquele candidato que está falando a verdade, que não está mentindo para você, que não é uma promessa que não vai correr atrás. E o nosso prefeito é um grande exemplo disso. E eu quero lembrar também que quando, dia 27 de outubro,
quando ele assumiu, né, quando ele ganhou, na verdade, a eleição, a gente chegou em casa e deixou muito marcado isso até hoje. Ele falou assim que a gente passou por diversos lugares, principalmente ele, e casas que passam saneamento básico dentro, com esgoto e tudo, e de televisão falar, perdi meu filho aqui, não sei o quê. E ele falou, se um dia eu perder minha humildade e não trabalhar pelo próximo e deixar essas famílias nessa miséria, eu não estou fazendo o que eu prometi para Deus. Então eu peço para Deus me tirar daqui. Muito bem, 17 horas e 20 minutos. Ainda em Guarulhos, também temos notícias direto da TV Câmara Guarulhos. A Comissão de Justiça de Guarulhos manifestou apoio em relação de banheiros. Essa medida, minha gente, visa garantir aí mais dignidade, higiene, tanto a passageiros quanto a motoristas e cobradores. Muito parecido com o espaço que foi aberto aí para os motoboys. Dar mais aos trabalhadores e às pessoas que frequentam aquele lugar, né? Com o parecer favorável da CCJ, lá de Guarulhos, o projeto avança no legislativo e afirma, sim, o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e do transporte público. O presidente da CCJ, o Dr. Laércio Sandes, do União, comentou sobre essa manifestação. Vamos então para a tela do DN2 acompanhar aí a CCJ que apoia a instalação de banheiros em pontos finais e terminais de ônibus em Guarulhos. Na tela do DN2. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 15 projetos durante reunião realizada na manhã de 6 de abril. 4 deles receberam parecer favorável. Um dos destaques é uma proposta do presidente da comissão, Dr. Laércio Sandes, do União Brasil. O item trata da instalação de banheiros e fornecimento de água nos pontos iniciais e finais, além de terminais de ônibus do município. O parlamentar comentou a iniciativa. É muito comum você se deparar com um determinado funcionário dessas empresas de ônibus que, no linguajar chulo, eles estão lá fazendo xixi ou mijando no poste. Então é diferente da minha casa, diferente da sua casa, em desrespeito aos valores que nós precisamos ter das nossas famílias. Então eu acho que as empresas precisam ser chamadas para a responsabilidade, para dispor não só água potável, pensando na saúde desses trabalhadores, mas também a questão de higiene, onde você não pode ter um ponto final, vamos dar o exemplo aqui, o ponto final ali na região do Cocai, onde temos diversos ônibus, e ali eventualmente não dispõe de sanitário adequado para esses funcionários. E isso acontece em todos os cantos da cidade. Então eu acho que é para chamar a atenção de um tema, para que seja neste contrato que está vigente ou nos próximos contratos das empresas de ônibus, nós venhamos disciplinar essa situação na cidade e respeitar os valores das famílias, principalmente. Essa é a preocupação, pensar nas famílias, pensar na convivência urbana e pensar na qualidade de trabalho para esses funcionários. Também receberam apoio da comissão um projeto do vereador Gilvan Passos, do Republicanos, que estabelece diretrizes de inclusão comunicacional de crianças e adolescentes no espectro autista. Uma fusão de projetos da vereadora Karina Soutur, do PSD, e do vereador Carlos Veloso, do Novo, que cria o Programa Municipal de Capacitação e Amparo a Mães e Responsáveis Legais de Crianças no Transtorno do Espectro Autista. Além de um projeto de Daniel Rodrigues Alves, do DC, que propõe adaptações em avaliações escolares e concursos públicos para pessoas com dislexia. Já outros 11 projetos receberam parecer contrário. Muito bem, falta de Brasília, 17 horas e 29 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril. Agora é hora do nosso quadro com o comentarista Léo Grandini, que já está conectado com a gente. Léo, como é que você está? Boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, me ouvem bem? Perfeito, muito bem. Tudo bem, gente? Me ouve? Sim, tranquilo, tudo ótimo. Léo, como é que você está? Maravilha. Vamos começar seu quadro com, claro, sempre um VT de apoio para que você possa comentar. E o que escolhemos hoje, a opção, foi para falar sobre os projetos sociais que o governo federal tem lançado. E dentre eles tem o Bolsa Família, porque a insegurança alimentar grave recuou. Então, um dado bom, 30%
entre crianças e adolescentes nesse último ano. O Brasil avançou aí no combate à fome e atinge o menor patamar de crianças e adolescentes em situação de insegurança alimentar grave. Segundo o levantamento do IBGE e do Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 700 mil brasileiros entre 0 e 17 anos deixaram essa condição entre 2023 e 2024. O dado histórico reflete aí a eficácia das recentes políticas de assistência familiar no país. A reportagem, Léo e amigos que nos acompanham aqui pela Guardiã, é do canal Gov. Vamos acompanhar e, na sequência, eu quero os seus comentários sobre esse projeto que está diminuindo aí a insegurança alimentar no Brasil. Na tela do DN2. Maria é mãe de 5 filhos. Ela já chegou a receber o valor do Bolsa Família e R$ 150 a mais por cada dependente. Atualmente, ela recebe o adicional de R$ 50 por 3 crianças, já que 2 atingiram a maioridade. Maria fala da importância do benefício para uma alimentação adequada que garante saúde nutricional a todos. A importância do Bolsa Família na minha vida, e eu acredito que na vida de todos que recebem, é muito grande, porque ajuda na alimentação, eu pago aluguel, ajuda no aluguel. A história de Maria é o reflexo direto de políticas públicas do governo do Brasil. Em todo o país, o benefício Primeira Infância, por exemplo, garante um suporte extra para 9 milhões de crianças de até 6 anos. O Bolsa Família é outro exemplo de programa que contribui para reduzir a fome e melhorar a saúde de crianças e adolescentes, frequentar a escola e manter as vacinas de todas as crianças atualizadas são algumas condições para receber o benefício. Um estudo do IBGE e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome mostrou que em um ano esse monitoramento fez o país reduzir a fome infantil em quase 30%. É o menor índice de insegurança alimentar grave entre crianças e adolescentes na série histórica iniciada em 2004. Isso significa que o país passou de 2,5 milhões de crianças e adolescentes em insegurança alimentar grave em 2023 para 1,8 milhão em 2024. O estudo mostra que a insegurança alimentar cai pela metade entre crianças que frequentam a rede de ensino. E além de comida no prato, tem o monitoramento da saúde. Hoje, quase 8 milhões de crianças têm o peso e a altura acompanhados pela atenção primária. A gente viu, comparando 2019 com 2023, que das crianças com baixa estatura ali do Bolsa Família, crianças de 0 a 6 anos, em 2019, 77% conseguiram alcançar a altura adequada em 23, ou seja, a gente rompeu uma trajetória de fome, garantindo que essa criança tenha menos sofrimento psíquico, que a família tenha menos sofrimento psíquico. Ainda de acordo com o estudo, os indicadores de obesidade e magreza acentuada também recuaram, provando que a integração entre renda, saúde e educação é o caminho para um futuro livre da fome. A queda da fome para a população, para as crianças e adolescentes, não é resultado de um programa, é resultado de uma integração de políticas, de uma política econômica que garantiu crescimento, garantiu emprego, garantiu redução de desigualdades. A gente vê que quando combina renda, alimentação, cuidado com saúde, a gente tem um resultado muito expressivo e muito rápido. Diante do que você viu no VT, o que você tem a comentar sobre esse recuo, né? Graças a um programa tendo aí. Perfeito. Veja, é mais um avanço importante do governo federal no sentido do combate à insegurança alimentar e a tantas questões. Sabe que eu sou um estudioso do programa desde o Bolsa Escola, depois do Bolsa Família, e é impressionante, não a reforma, mas a revolução que foi feita no Brasil a partir da instauração desse programa.
que é uma política, inclusive, adotada em muitos países liberais, democracias liberais do Ocidente, não é? E eu sempre faço questão de ressaltar a importância do Bolsa Família. Primeiro porque é um programa que fez o país, em pouquíssimos anos, sair do mapa da fome e da miséria. É um programa que hoje, e é importante destacar isso, e desmistificar certas narrativas e fake news. É um programa que você que é beneficiário, você pode continuar trabalhando de carteira registrada ou pode entrar num emprego formal e você vai continuar recebendo benefício. Então tem muita gente que diz o seguinte: olha, se você virar CLT, se você é um emprego formal, você perde o benefício. Não é verdade, continua tendo direito a receber o benefício. Outra questão é a seguinte: não, quem recebe Bolsa Família não trabalha. Mentira, isso é exceção. A esmagadora maioria dos beneficiários do Bolsa Família também trabalham, mesmo que de maneira informal, né? Até porque é insanidade pensar que com R$600 você consegue sobreviver no Brasil. Isso não existe. Então essas pessoas continuam trabalhando. 70% dos jovens que são beneficiários do Bolsa Família saem do Bolsa Família e conseguem trabalhar, se virar, enfim, cuidar das suas vidas, não é? É um programa que foi responsável por colocar mulheres nas escolas, não é? Porque no Brasil mais de 50% dos lares são mantidos por mulheres. E graças a esse programa, muitas mulheres conseguiram ter condições de poder ir à escola, à universidade. Enfim. Então, é um programa que não só combate a insegurança alimentar, como permitiu que várias mulheres pudessem adentrar na educação formal. É um programa que movimenta a economia local de regiões do Maranhão, do Piauí, do interior do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Goiás, do país inteiro. Então, é um programa importante e a gente conseguiu ampliar e avançar nesse sentido agora em 2026, graças ao governo federal. Muito bem. Léo, você sabe que tem muitos analistas que acabam criticando muito os projetos sociais, principalmente o Bolsa Família. Mas estudos mostram, como esse que nós vimos, que esse ponto frágil da população mais vulnerável economicamente falando teve um avanço. Afinal de contas, essa insegurança alimentar recuou 30%. É um número significativo, dada a quantidade de pessoas que vivem, que recebem esse projeto. Você acha que o modelo do projeto de distribuição, não só do Bolsa Família, como tantos outros projetos sociais, é o modelo ideal, ou você acha que ele precisa de ajustes, Léo? Não, eu acho que o Bolsa Família especialmente nos moldes que ele se encontra, é um modelo sensacional, é um modelo a ser mantido e, digo mais, a ser potencializado. Muito fala-se, e há uma ideia falsa por parte de alguns se dizem liberais, mas de fato não são liberais, em críticas que não se baseiam na realidade em relação ao Bolsa Família. Primeiro que o Brasil tem pouco assistencialismo comparado a países nórdicos, por exemplo. Né? A Suécia, a Noruega, a Finlândia, que são os países mais envolvidos do mundo, são países cujo assistencialismo é imenso. E não basta, e a gente não precisa ir em países nórdicos, não. O Reino Unido, a Alemanha, a França também possuem programas de assistencialismo social fundamentais e muito mais complexos que o Brasil, não é? Outra coisa, o Bolsa Família não representa nem 0,5% do PIB brasileiro, nem 0,5% do PIB brasileiro. Então, outra ideia é que o Bolsa Família gasta muito, tal. Isso não é verdade, isso é mentira, entende? Você, por exemplo, o judiciário custa mais que o dobro do Bolsa Família, né? Muito mais que o dobro do Bolsa Família. O Brasil é um país que a dívida pública e a rolagem, os juros da dívida pública custam infinitamente mais. Então, é um país que o cara acha que se você tirar do Bolsa Família, você vai conseguir injetar isso. Não existe, não é? Se você tira, o cara passa fome. Essa é a realidade. Então, a gente não tem que valorizar o Bolsa Família. É um programa que
foi responsável por preservar, inclusive, 700 mil vidas. Desde a sua instauração até hoje, são dados de estudo da FGV. O Bolsa Família conseguiu preservar 600 mil vidas e tirar da miséria e da fome 600 mil pessoas. Ou seja, isso também é não onerar o Estado, não é onerar o SUS, não onerar o sistema público de saúde, né? Então, é fundamental esse programa, sob todos os aspectos, e o Bolsa Família ele tem que ser não só mantido, como ampliado. Essa é a minha avaliação. Até porque o Bolsa Família, ele também, outra ideia falsa, ele também ele tem data de validade. Então, ele também, o Estado brasileiro, da maneira como ele foi moldado, o programa, ele prevê que as pessoas não podem depender eternamente do Bolsa Família, mas sim para o cara não passar fome. E é uma transição até o cara conseguir um emprego melhor, um emprego formal, né? Então, essa é a realidade. Haja vista que esse programa, criado lá em 2003, eu tenho 23 anos, né? Nenhum presidente tirou. Foi criado no governo Lula, em 2013, ele foi depois até 2011, depois entrou a Dilma de 11 a 16, aí assumiu o Temer de 16 a 19, o Bolsonaro pegou de 19 a 22 e agora nós temos o Lula, que voltou. Quer dizer, durante esses 23 anos nós tivemos aí o programa mantido. Bom, é isso, Léo. Semana que vem, então, você volta com mais análises sobre os projetos e as ações do governo federal. Obrigado, viu, Léo? Suas considerações finais e obrigado por hoje. Obrigado, um prazer. E acompanhem, sigam o Guardiã da Notícia em todos os veículos, porque é um veículo importante para o nosso estado e para o Brasil. Obrigado mesmo, gente. Muito obrigado. Muito bem. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal guardiandanoticia.com.br. Agora são 17 horas e 43 minutos. Nós fechamos esse bloco. A seguir, nós vamos com as notícias nacionais direto de Brasília, com a participação do nosso querido comentarista Vinícius Carvalho, que fala lá de Brasília. Música e informação na palma da sua mão. A gente já volta. Download da notícia, segunda edição. Brasília. Muito bem, às 17 horas e 44 minutos, vamos abrir então espaço para as nossas notícias nacionais vindo lá de Brasília. Olha só, vamos conferir agora a agenda da Câmara no informe CLDF dos deputados distritais desta quinta-feira, 9 de abril, em uma produção da TV Câmara do DF para a tela do DN2. Olá, hoje é quinta-feira, 9 de abril. Ontem a sessão ordinária aqui na Câmara Legislativa foi marcada por debates. Entre os temas discutidos no plenário estavam o aumento do número de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade nas ruas e o crescimento dos casos de furtos de cabos de energia. O deputado Thiago Manzoni defendeu a retirada compulsória de moradores de rua para tratamento e segurança, enquanto o deputado Fábio Félix apontou falhas na gestão da iluminação pública e a existência de uma engrenagem criminosa por trás dos furtos de cabos. A eficácia de programas sociais também dividiu opiniões entre os distritais, que divergiram sobre o papel do Estado no suporte à população de baixa renda. O plenário também aprovou a concessão de 21 títulos de cidadão honorário e de cidadão benemérito de Brasília. As homenagens reconhecem pessoas que praticaram atos de relevante interesse para o DF. Entre os agraciados estão a cantora Ellen Oléria e a ex-deputada distrital Luzia de Paula. Também ontem os distritais aprovaram alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias para viabilizar a reestruturação das carreiras do Detran, de acordo com proposta aprovada no último dia 5. A medida atualiza as tabelas salariais de especialistas, analistas, técnicos e agentes de trânsito.
Ainda no plenário, o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da CLDF, o deputado Max Maciel, anunciou que o colegiado vai acompanhar de perto as investigações do Tribunal de Contas do DF sobre indícios de fraude nas obras de concretagem da via estrutural. A auditoria do tribunal apontou falhas no planejamento das obras, uso de materiais inadequados, desconformidade técnica e riscos aos motoristas. Orçada inicialmente em R$ 45 milhões, a obra custou 80 milhões aos cofres públicos. Na Comissão de Segurança, a quarta-feira foi de votações. O colegiado deu um passo importante no combate à discriminação ao aprovar projeto de lei do deputado Pastor Daniel de Castro, que proíbe pessoas condenadas por racismo de tomar posse em cargos públicos distritais. A comissão também aprovou um pacote de medidas para reforçar ações de segurança pública no DF. As propostas incluem desde melhorias no suporte à saúde mental dos policiais até maior vigilância em postos de gasolina e em locais com caixas eletrônicos. A quarta-feira também foi intensa na Comissão de Assuntos Sociais. O colegiado aprovou diversas propostas, que incluem programas de reinserção de idosos no mercado de trabalho, isenção de taxas em concursos para mulheres vulneráveis e instalação de pontos de apoio para motoboys. A lista completa de propostas aprovadas nas comissões pode ser conferida no site da CLDF. Vale lembrar que, para virar leis, as propostas aprovadas nas comissões precisam antes receber o aval do plenário. Ainda ontem, uma sessão solene comemorou os 65 anos da região administrativa do Parkway. Sob o comando do deputado Hermeto, a solenidade reuniu pioneiros e lideranças comunitárias para relembrar a história e os desafios de uma das áreas mais arborizadas da capital federal. E a agenda de trabalhos parlamentares de hoje começa às 15h, com comissão geral para debater o EducaDF, Sistema Digital da Rede Pública de Ensino, uma iniciativa do deputado Gabriel Magno. Às 18h30, o deputado Tiago Manzoni comanda a sessão solene para a outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Alexandre Magnani Mota. Às 19h, o deputado Eduardo Pedrosa preside audiência pública para discutir a mudança no sentido das vias do setor industrial do Gama e os impactos no trânsito da região. No mesmo horário, a deputada Paula Belmonte comanda a sessão solene em homenagem às executivas de seguros da série Brasília. Muito bem, às 17h50, vamos até Brasília. Hora do quadro Salão do Poder com o Vinícius Carvalho, que já está conectado. Oi, Vinícius. Boa tarde, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Gil. Boa noite. Obrigado. Gil, tá uma chuva aqui em Brasília, cara. Horroroso, mas vamos que vamos. Estamos aí hoje com diversos assuntos interessantes, né, Gil? Dentre eles, a entrevista do presidente Lula, né? Tá não? Aqui ainda não está chovendo, mas o tempo bem fechado, inclusive a transmissão não está boa por conta do tempo instável, que está aqui, muito vento, muito trovão, mas vamos seguir em frente, vamos começar aí com uma entrevista do Lula. Como é que foi esse negócio aí? Começa a contar. O presidente Luiz Inácio Lula, em entrevista, abordou diretamente o caso do Banco Master. Falou sobre isso? Conta pra gente. Então, Gil, tá muito desgastante para o governo Lula a questão do Banco Master. As más línguas aqui em Brasília estão dizendo que essa questão do Banco Master, com a delação de Vocaro, vai ser um divisor de águas na questão eleitoral, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele aproveitou o ICL, um jornal de notícias aqui de Brasília, que, salvo engano, está ligado ao Felipe Neto, e ele veio falar alguns recados, dizendo que ele deu um bom conselho ao companheiro Alexandre de Moraes, fazendo questão da palavra companheiro para dar a ideia de intimidade, né, com o ministro Alexandre de Moraes, aonde ele afirmou que ele teria que vir a público, se explicar, e aí chegou a colocar lá que para ser ministro da Suprema Corte não pode ser milionário, se quiser ser ministro da Suprema Corte ele tem que escolher uma outra profissão.
É engraçado, Gil, a hipocrisia, né? Isso vindo do Lula. O Lula falando sobre corrupção, transparência. Em época de eleição, período eleitoral, tudo muda, né? É algo muito incrível, Brasília. E aí, ele chegou a comentar que chegou a sugerir ao ministro Alexandre de Moraes para se declarar impedido. Só que, assim, no mesmo dia, Gil, que teve essa reunião com o ministro Alexandre de Moraes, relatado pelo presidente Lula, o então ministro Alexandre de Moraes desengavetou um recurso até do próprio PT de 2021, que não pôde ser usado na delação contra Jair Bolsonaro, e agora tenta julgar este recurso para limitar as delações premiadas. Então, assim, aqui em Brasília estão falando que estão adaptando em causa própria, julgando em causa própria quase algumas questões. Por quê? Muito se tem medo da delação de Vocário, ainda mais para a questão do período eleitoral. Só que isso não pode ser usado contra as delações que foram feitas com o então presidente Jair Bolsonaro, mas estão tentando fazer isso agora na delação de Vocário, com um processo feito em 2021 para Lula. Então, assim, tirou um negócio lá do calabouço do STF para tentar justificar alguma coisa, né? Na mesma entrevista, Lula, ele fala de futebol, fala de terras raras, enfim, era quase um discurso extremamente político em sua defesa eleitoral, onde ele fala que os grandes jogadores agora não valorizam nada, que tem a questão do Pelé, que o Pelé só tinha um material de construção à disposição dele, etc e tal, que ele foi no enterro do Pelé, que nenhum grande jogador estava lá, e etc. Critica Caiado sobre a questão das terras raras, né? Mas também não menciona que ele tentou negociar a questão das terras raras com a Índia e com a China, gerando um estresse com os Estados Unidos, falando que o Brasil não pode ser terreiro americano, e etc., e levantando toda aquela hipótese que se os Estados Unidos fizer 1/10 do que fez com a Venezuela, eu acho que nossa economia não consegue durar nem 5 dias, porque bala, para poder suportar as nossas defesas de fronteira, nós não temos 1 minuto de bala no país hoje, até porque as fabricações de bala e arsenal bélico brasileiro são comprometidas para poder garantir qualquer proteção das nossas defesas. Então, assim, é algo que chega a ser quase stand-up comedy, sabe, Gil? Pois é, e Vinícius, nessa questão do Caiado, o Caiado falou com a gente na cobertura super especial que a Guardiã fez do Congresso Estadual dos Municípios, realizada segunda, terça e quarta no distrito Anhembi, e o Caiado falou exatamente sobre isso, que as críticas vão começar a aparecer, que vai ser conturbada, mas ele quer o debate para falar de propostas e não para ficar acusando, falar todas essas coisas. Então, parece que ele já estava cantando a bola, né? Já sabia que ia vir chumbo para o lado dele, a título de crítica, ao invés de se apresentar uma proposta, né? Então, ele já cantou a bola, né? Ninguém vai apresentar proposta, um vai descer a lenha no outro, mas ele se propôs aí a fazer proposta. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vira isso, né, Vinícius? Campanha política no Brasil está virando torcida de futebol, quase um fla-flu. Pouco se fala de país, pouco se vê questão de corrupção e punição aos corruptos, mais estão preocupados a um grande discurso político fantasioso e cada vez mais a distância da população e das necessidades da população. Lembrando, Gil, que as novas regras do imposto de renda vão começar a valer, principalmente a da reforma tributária. O que você vai ver de empresas de serviço fechando, porque a carga tributária para a categoria serviços, que hoje representa mais de 90% do mercado brasileiro, vai aumentar. Então, assim, temos a crise hoje do petróleo, que está afetando demais a economia brasileira. Sobre os outros debates que nós já colocamos isso, o quanto o Brasil é ineficaz, ineficiente e não tem uma refinaria própria, isso demonstra que a nossa capacidade de petróleo, em que pese podemos extrair, mas não temos a capacidade de refino. Ou seja, nós somos um país continental que depende de outros países para o refino. Isso faz com que a nossa economia fique muito fragilizada, pois o nosso modelo de transporte é o modelo de transporte rodoviário. Então, enquanto os governantes ficarem passando a mão em cima de corrupção, seja de altas cortes do poder, seja de grandes banqueiros, o país sofre, a população brasileira sofre, os mais necessitados sofrem. Nada vale pagar um Bolsa Família e não incentivar
trabalho. Nada vale pagar o Bolsa Família e não incentivar riqueza. A produção de riqueza do nosso país está estagnada. Hoje nós temos grandes empresas como a Raiz e várias outras pedindo recuperação judicial. Qual o destino disso? Vamos descobrir nos próximos meses, talvez, com a delação do Vocaro, uma maior crise, talvez que o país não tenha capacidade para vencer. Estou nessa questão do Banco Master aí, talvez, né, o Vocaro vai falar ou não, está todo mundo com medo. A grande verdade é que tem muita gente com medo aí, né? A gente percebe que nos bastidores aí, o pessoal não quer nem tocar. Não sabe o sujeito quando ele trai a esposa e numa roda de amigos sai esse assunto de traição e o cara vai ao banheiro, ele começa a comer para encher a boca para não ter que comentar nada. Tá meio parecido com isso, né? Estão meio que quietos, só aguardando. E aí, como é que vai ser agora essa figura central do Vocaro aí? O problema, Gil, recentemente foi divulgado que foi incluído nas suspeitas de lavagem de dinheiro, fraudes e grandes relações com agentes políticos conhecidos da mídia. O então ex-presidente Michel Temer, o então ex-governador ACM Neto, o próprio ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, e também o presidente da União Brasil, Antônio Rueda. Então, assim, claro que está em fase de apuração, está em fase de investigação, nós não sabemos a extensão que isso vai dar. Nota-se que Vocaro tinha uma grande influência com toda a classe política do Brasil, seja ela da Câmara, do Senado e também a classe jurídica, que é o caso que agora recentemente acabou de sair na mídia, que a esposa do Alexandre de Moraes ganhava 40 vezes mais que os demais escritórios. Então, assim, Daniel Vocaro é um grande imbróglio, porque quando a polícia começa a investigar os fundos vinculados e as garantias vinculadas até mesmo ao Banco de Brasília, que é o BRB, nota-se que aquelas garantias sequer existiam. Eram fazendas lá na Amazônia que estavam ali declarando um título de bilhões, quando você vai ver que ele é da União. Então, assim, tem alguns absurdos que devem ser explicados, e na última semana, a Comissão de Valores Imobiliários, que é inclusive o órgão responsável público para coordenar isso, não coordena nada. Então nós estamos mostrando para o mundo a insegurança jurídica do sistema financeiro brasileiro. Isso explica porque diversas fintechs são formadas no país e depois dão calote. No mundo do agro, o que existe de fintech que se forma, começa a captar dinheiro do pequeno produtor, depois leiloa a terra do produtor e não entrega o que ele prometeu, é enorme. Então, assim, o país tem uma fama lá fora do país do calote. O caso Vocaro conseguiu superar o Lobo de Wall Street. Então vamos ver, eu acredito que no final vai acabar dando filme essa novela aí. Mas tudo leva a crer, Gil, pelas as figuras e as pessoas envolvidas, nós estamos caminhando para uma grande pizza, assim como foi o mensalão, que vai acabar caindo metade da República. Infelizmente, viu? Pois é, e a Folha divulgou hoje aí que o Master gastou cerca de 60 milhões de reais com autoridades da República em Londres, Nova York e Lisboa em 2024, que o Gilmar Mendes voou para Brasília aí em um avião da empresa de Vocaro, né? Então teve aqueles que comentam, né? Juiz que voa... Mas se fosse só o Gilmar, tava bom, Gil. Né? Se fosse só o Gilmar, tava bom. Foram vários. Não, ó, é o Gilmar, é o próprio Dias Toffoli. Vai começar a pipocar. Vai! Você viu o caso, Gil? O caso do Metrópolis, ou não? Você viu o caso do Metrópolis, que agora bateram? Também. Comprou mídia. Então, assim... É a mesma coisa. Não saber quem é o dono agora, já estão questionando. Enfim, bom... Jogaram milho numa panela de óleo fervendo. Agora vai estourar pipoca para todo lado e não tem tampa que segure isso. Nós vamos ter pipoca para todo lado aí. Vamos ver. Né? Você falou aí do pagamentos e também sobre Metrópolis. Vamos falar aí dentro das apurações financeiras. Surgem aí registros de movimentação vendo o portal Metrópolis. Já estão querendo saber quem é o verdadeiro dono do Metrópolis e tudo mais. O que você traz para a gente? Então, Gil, infelizmente, até colega, né, de mídia, foi colocado mais de 27 milhões de reais em contratos de repasses da questão do Daniel Vocaro ao jornal Metrópolis, isso após aquela grande divulgação que foi feita, que Daniel Vocaro tentava comprar mídia. Esperamos muito que isso não aconteceu com o jornal Metrópolis, né? É um jornal aí de grande repercussão a nível Brasil,
Mas está em apuração, 27 milhões não são 27 reais, mas é algo que deixa, pelo menos aí, no ar, uma dúvida muito ruim. Lembrando que Daniel Vocaro tentou e falou para o sicário para matar um jornalista, sequestrar, aquela coisa toda. E outra informação, Gil, que é de agora furo, descobriram que a certidão de óbito do sicário, que era o manda-chuva lá do serviço sujo de Vocaro, ela já tinha sido, um mês antes da morte dele ser declarada, emitida. Então é algo que já veio na mídia e está em discussão agora. Como é que o cara morre um mês antes, entendeu? E é coisas que só acontecem no Brasil. Difícil de se explicar. Então daqui a pouco eu vou pedir uma exumação do corpo dele. Entendeu? Calma. É que o cara do cartório é espírita e ele já sabia o que ia acontecer, ele já adiantou. Provavelmente ele tinha viagem marcada, ele falou, vou deixar tudo pronto, aí no dia já está lá, é só sacar o papel e assinar. Você também está sendo maldoso. Mas que coisa. O motivo da morte. Bom, a gente... Não. O motivo da morte não foi informado. A gente sabe que nas relações pessoais, o homem acaba contando as coisas para a namorada, para a noiva, para a esposa, e as declarações pessoais aí atribuídas à namorada e ex-noiva aí do Daniel Vocaro ampliaram a repercussão do caso, né? Teve até foi transcrito uns áudios, umas mensagens entre eles, né? E aí, o que trouxe de elementos sobre esses bastidores aí? Então, finalmente a ex-noiva e namorada, né, de Daniel Vocaro apareceu para dar sua declaração. Obviamente negou tudo, falou que não tinha ciência de nada, em que pese as mensagens. Não estou aqui colocando ou atribuindo valores a isso. Acho que foi de mau tom divulgar tudo. Mas brasileiro é isso, né? Mais prefere a fofoca do que tudo. A fofoca ela divulga, né? A questão que até teve a música de Zé Neto Cristiano, que foi baseada em cima das declarações de Vocaro, que foi proibida por um liminar de São Paulo. Primeira vez na minha vida que eu vejo uma música ser restringida em sua liberdade por uma questão de um vazamento que é público. Então, coisas do Brasil, isso vai entrar para os anais da história da República Brasileira. E aí ela vem negando tudo, falando que ela nunca ganhou iate, que ela nunca ganhou de nenhuma forma nenhuma daquelas questões que vêm sendo atribuídas a ela. O que é minimamente duvidoso, cabe à apuração. Lembrando que ela se negou aí na CPMI dar o seu depoimento, né? Não conseguiram localizá-la. Mas é isso, é um pouco da sopa de frutas de Brasil, né, Gil? Não menos importante, já aproveitando o gancho, a ONG da Flávia Pérez, a ex-Flávia Arruda, que é a nossa ex-ministra do governo Bolsonaro, ex-deputada federal por Brasília, tem uma citação também dela, junto a essa questão do Banco Master. Ela recebeu alguns milhões em sua ONG de assistencialismo, voltado aí ao seu marido, que também está envolvido aí com a questão de Daniel Vocaro, etc. Então daí você vê como que as proximidades e esse ciclo social de Brasília se comunica, sabe, Gil? É bem engraçado. Pois é. E é gozado que agora todo mundo vai negar. Aliás, no Brasil, essa coisa de eu prefiro ficar em silêncio, como é que é? Eu me mantenho. Vou garantir meu direito constitucional de ficar calado para não criar provas contra mim. Exatamente. Aí acabou, né? O dia que você for acusado de alguma coisa, você fala assim, não, eu tenho o direito de ficar calado e acabou, eu não vou falar nada. Bom, o BRB também agora aparece aí no contexto das repercussões desse caso? Então, não só aparece, Gil, mas o BRB ele tem um problema muito grande. Inclusive, eu estava em conversa com um amigo que ele é especialista nessa parte de recuperáveis. O BRB ele fez atribuição de alguns títulos e pagamentos desses títulos, mas, infelizmente, essa parte aí de recuperáveis do banco, a gente não sabe muito bem como está funcionando, né? A prova disso, quando agora vem as investigações, comprova que o banco aceitou títulos de terrenos que não existem, de situações que está no papel, e papel a gente sabe que no Brasil aceita tudo. Lembrando que nós temos a grande experiência de cartorial brasileiro, só a partir da informatização melhorou. Antigamente era do IP amarelo, o IP rosa era a determinação de uma terra. Agora, onde começava o IP amarelo e onde terminava o IP rosa, ninguém sabia. Então, assim, devido a essa ausência de verificações e vultuosos valores envolvidos, isso fez com que o BRB entrasse num grande funil aí de escândalo, correndo o risco, inclusive, de ser liquidado também
devido a essa falta de zelo na prestação de seu serviço. Houve um senador da República, o senhor Exalci, que foi à tribuna aqui em Brasília, proferir palavras e acusações ao ex-governador Ibanez Rocha, dizendo que Ibanez, lá na declaração do Alexandre de Moraes, ao falar do dia 8/1, na prisão de Anderson Torres, colocou que Anderson Torres, isso palavras do senador Exalci, tá? Na tribuna do Senado. Anderson Torres não estava tão complicado quanto estaria o então governador Ibanez Rocha. Ponto. Aspas, senador Exalci. Após isso, houve uma reunião, segundo Exalci, do nosso então governador Ibanez Rocha, aonde este determinou a compra do Master e o processo dele foi arquivado junto ao STF. Então, essas ilações proferidas na tribuna do Senado, feita pelo senador Exalci, que tem pretensões também ao governo do Distrito Federal, mas é algo que você vê, Gil, como isso vem se movimentando, como as pessoas vêm buscando explicações para um inexplicável. Lembrando, não estamos falando de R$30, a gente está falando de 30 bilhões de reais feitos e aportados ao Banco Master, que já estava à época com anúncio de falência, que já se falava no mercado os grandes problemas, né, do mercado, e mesmo assim o Banco BRB aportou esse valor este, que este banco ele é um fundo de todos os funcionários públicos de Brasília e está gerando o que falar. Possivelmente, o BRB vai ter aí sua decretação de falência. A atual governadora Celina Neon, que assumiu o mandato, né, do governador Ibanez, que se afastou para poder se candidatar, ela vem fazendo um grande esforço para poder reverter essa situação. Acredito que está em conversa com alguns especialistas de recuperação de crédito para isso, mas é algo que não é fácil de resolver e pode se impactar e muito em sua campanha. Lembrando, Celina Leão é de direita, o governo federal não está fazendo esforço nenhum para auxiliar o BRB, muito pelo contrário, recentemente retirou todo o aporte do BNDES junto ao BRB, proibiu o BNDES de oferecer crédito através do Banco BRB devido a essa confusão do Banco Master. Celina, por sua vez, mandou afastar todos, mas a gente agora está carregando a alça do caixão. Vamos ver aonde que isso vai dar, Gil. Pois é. Agora, o que me assusta, viu, Vinícius, é o seguinte, a gente tá muita expectativa, inclusive, no começo das campanhas. Será que estão esperando a Copa para uma abafada? O que eles estão esperando? Porque já era para estar muita coisa acontecendo, né? Então, Gil, tá aí o Mensalão, o Petrolão, o Banestado, dentre outros diversos escândalos para provar isso. Nada como um jogo olímpico, a gente começar a falar de futebol. O Lula adora falar de futebol, ir para televisão falar de futebol, ele estava falando do Pelé, entendeu? Então, nada como um jogo para o brasileiro começar a ficar no oba-oba, falar do Neymar, que o Neymar cai, que não sei o quê, e esquecer do principal. Hoje, se você analisar, nós temos um problema no Rio de Janeiro, que pode ter eleições indiretas ou eleições perto da principal eleição, algo muito doido. Hoje, quem é o governador do Rio de Janeiro é o presidente do tribunal do estado do Rio de Janeiro, do TJ Rio, né? Então, assim, você vê o tamanho da confusão que chegou ao Rio de Janeiro. Você tem um vice que se ausentou, você tem um governador que se ausentou, sobrou para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ser governador do Rio. Fizeram a eleição direta, foi cancelada, agora estava sendo julgado no STF hoje. Qual o modelo de eleição? Ou seja, o Rio, há quase 7, 8 meses da eleição, pode ter uma eleição para colocar um governador provisório. Coisas do Rio de Janeiro, coisas do Brasil. Fora isso, nós temos o tiro, porrada e bomba da direita, Gil. A direita ela não consegue se unir, né? Nós tivemos aí recente, e com grande repercussão midiática, a briga do, então, ex-deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, com Nicolas Ferreira. Então, assim, a esquerda, inclusive, aposta muito que a direita ela vai se autodetonar, se autodemolir com essas brigas de ego internas. Lembrando, qual a importância do Eduardo Bolsonaro? Não é o simples fato dele ter sido o deputado federal mais bem votado do país, inclusive pelo estado de São Paulo. Ele é o único ministro já empossado antes mesmo de Flávio Bolsonaro ser presidente. Ele é o único ministro declarado de Flávio. Então, uma fala do então ex-deputado Eduardo Bolsonaro tem muito peso. Então, quando ele começa a atacar Nicolas, ele não ataca só Nicolas, ele ataca toda uma estrutura que começa a se movimentar, aonde nos bastidores aqui de Brasília se falam que o governo Lula está muito tranquilo, que ele sabe que esse ruído interno, esse fogo amigo, vai o potencializar ao máximo.
Porque começa Eduardo dos Estados Unidos xingar Nicolas, Nicolas responder, esse conflito todo, Caiado ao mesmo tempo se posicionar na qualidade de gestor que é, na qualidade de sua experiência. Caiado já ocupou diversos cargos públicos e tem experiência de gestão. Flávio Bolsonaro, por outro lado, ele vem com o sobrenome Bolsonaro, mas nunca foi gestor no mesmo currículo que se possui Caiado. Então, assim, temos aí esse grande embate. Nessa salada de frutas, a delação de Vocaro, que sabe lá Cristo quem vai envolver, pode simplesmente jogar o tabuleiro do xadrez político todo em xeque-mate, porque vai envolver direita, esquerda, meio e centro. Então é isso, a situação, o cenário político brasileiro hoje segue sob investigação e escândalos dos mais esdrúxulos possíveis, desde jatinho comprado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, de um valor de mais de 1 milhão, a diversos escândalos de corrupção. Esse é o nosso país. Enquanto isso, a população está sofrendo a inflação mais alta dos últimos tempos e entrando aí numa nova reforma tributária, onde o pequeno e médio empresário vai pagar um preço muito alto por tudo isso. Vamos ver. Vamos lá. O Salão do Poder com Vinícius Carvalho fica por aqui. Vinícius, muito obrigado. Semana que vem você volta aí com mais uma análise direto de Brasília, trazendo aí esses aspectos, né? Onde é que nós vamos parar? Onde que você falou do Rio de Janeiro? Não tem governador, o resto foi preso. Olha que histórico que tem, né? Se você for desde Cabral. Na cadeia. Então. Desde Cabral. Rio de Janeiro, desde Cabral, todos são presos. Rio de Janeiro, você sabe que eu tenho uma brincadeira, né? Todo país, todo estado brasileiro que no país foi uma capital, e se você observar, ele é um reflexo um pouco do Brasil. Você pega Rio de Janeiro, você pega Bahia, você vê como o poder fez a questão da corrupção, a questão da própria deteriorização dos grandes centros, aquela questão mais promíscua, porque está ali muito perto do poder. Então, assim, Rio de Janeiro é um reflexo disso. Quando eu brinco que desde Cabral há ladrão no Rio, é verdade. Desde o governador Cabral, todos foram presos ou foram indiciados ou tem algum problema. É muito complexo, Gil. É muito complexo. E o pior é que não tem carnaval agora, né? Só o ano que vem. Então eles vão ter que... Esquece o samba e vamos ver. Só vai ter futebol. Mas vamos lá. Não, e Cláudio Castro fez uma manobra política. Cláudio Castro fez uma manobra. Mas vamos lá. Com mais informação. Aquele abraço. Grande abraço, Gil. Com Deus. Você volta. Vamos lá. Abraço. Você pode acessar esse conteúdo e outras informações no nosso portal guardiandanoticia.com.br. Nós vamos dar uma paradinha, vamos tomar um café. Próximo bloco, vamos falar do Litoral Norte, Francisco Trevisan, com as notícias lá de Ubatuba, Caraguá e região e muito mais. Agora é hora de intervalo. Download da notícia, segunda edição. Litoral Norte. Muito bem, 18 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o DN2 aqui pela Guardiã. Você nos acompanha pelo FM 82.3, também com imagens pelas nossas multiplataformas no portal aguardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Vamos até São Sebastião, minha gente? Olha só. O prefeito Reinaldinho Moreira, lá de São Sebastião, entregou à comunidade de Maresias as obras completas da rua Antônio Silvério. A via recebeu pavimentação, drenagem e redes de água e esgoto, garantindo mais dignidade e segurança aos moradores. A intervenção transforma um antigo sonho local em realidade e reflete aí o compromisso da gestão em levar melhorias reais para os bairros. É mais qualidade de vida chegando de verdade para quem mais precisa. Mas quem conta essa novidade é o próprio prefeito Reinaldinho, que fala sobre mais um sonho entregue no sertão de Maresias. Para o Litoral Norte, na tela do DN2. Dá uma olhada como é que era essa rua aqui em Maresias, Antônio Silvério. E agora dá uma olhada no jeito que ela tá, do jeito que a população merece, intermediada pelo vereador Tião, junto com a comunidade, uma grande parceria que nós fizemos. E não é um fato paliativo não, aqui tem drenagem, aqui tem água, aqui tem agora esgoto
e todo o pavimento passado, uma grande parceria, e é assim que a gente vai continuar trabalhando, não é isso, Tiago? É isso aí, prefeito. Eu fico mais feliz em ver um sorriso no rosto do morador. E destacar também aqui, prefeito, esse serviço de excelência, onde tem crianças, onde a criança andava aqui com o pé na lama, e agora com esse pavimento maravilhoso. E é assim que a gente vai continuar trabalhando, com muita responsabilidade, dialogando com a população, entrando nos sertões, onde o pessoal está pisando na lama. Nós vamos mudar não só o pavimento feito, mas a drenagem, o esgoto, a água, continuar dando qualidade de vida e dignidade para a população de São Sebastião. Mais uma obra entregue. Muito bem, ainda na cobertura das notícias do Litoral Norte, vamos acionar agora o nosso correspondente da região, o nosso querido Francisco Trevisan, direto de Ubatuba. Trevisan, boa noite já, 18 horas e 19 minutos. Estava com saudades, meu amigo, essa semana nós estivemos na cobertura e somente agora o DN2 é que te aciona. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, Gil. Boa noite para você. Bom vê-lo de novo aqui, né? Da correria. E temos aí notícias que não param aqui do Litoral Norte nesse momento, Gil. Lentidão lá na travessia, no canal de São Sebastião e Ilhabela devido a ventos fortes. Nesse momento, para quem deseja ir para a ilha, 45 minutos. Já quem quer ir para o continente, 1h30. Essa ventania aí começou a chegar aí desde a primeira edição, no download, e a gente já tinha alertado que isso seria reflexo a tarde inteira, né? E provavelmente ainda à noite, só vai dissipar isso na madrugada, quando os ventos aí cessarem e a temperatura diminuir um pouquinho, está passando a frente fria, então tem esse aviso do IMET aí de perigo também de ventania, né? Não deu chuva, com granizo, com raios, como era previsto, mas deu essa ventania lá no canal, atrapalhando lá quem deseja se movimentar por lá. E, Gil, temos notícias policiais lá de São Sebastião, onde a Polícia Federal cumpriu um mandado aí de busca e apreensão expedido pela Vara de São José dos Campos, né, numa etapa aí da Operação Anjos da Guarda, voltada aí para o combate e ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a medida, né, foi aí de um investigado durante aí um cumprimento de uma ordem judicial lá em São Sebastião, e ele foi preso em flagrante aí pela prática de crime constatado aí no curso da diligência. E, Gil, tem todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Polícia Federal reforça também a importância aí da prevenção dos pais, orienta também, né, a monitorar o uso da internet, muito importante, e denúncias também que podem ser feitas. E, Gil, uma notícia triste aqui também em Ubatuba. De manhãzinha a gente deu essa notícia e agora veio a confirmação da morte aí de uma criança que a prefeitura disse que a meningite ainda está no diagnóstico dessa criança. A prefeitura confirmou agora à tarde, né? E a meningite aí volta a preocupar também, né? A pasta da saúde afirmou que o caso já vinha sido acompanhado desde o início aí com os sintomas, né? Com a confirmação da morte encefálica. E a prefeitura ainda, né, orienta aí que casos suspeitos e confirmados também, especialmente aí os de origem bacteriana, né, são adotadas as medidas preventivas aí, como a quimioprofilaxia de contatos próximos também com os familiares, se tiver alguma suspeita, aí também procurar a Santa Casa aqui da cidade. E também a prefeitura reforça aí seguir os protocolos de saúde, né, que estão sendo cumpridos, e também destacou a vacinação contra a meningite sendo aí uma das barreiras mais eficazes. É um dos destaques lá no portal aguardiandanoticia.com.br. Daqui a pouco, Gil, às 19 horas, eu vou acompanhar aqui em Ubatuba uma audiência pública sobre um hospital veterinário que querem implantar aqui na cidade, e a população vai acompanhar, e todo mundo interessado também. A gente volta desse tema que é importante para quem tem aí o seu pet, o seu animal, né, e não tem
essa opção aí de um hospital veterinário. E ainda, na coincidência, Gil, nessa semana aí, a prefeita Flávia fez a entrega de uma viatura, de um carro, para o Centro de Referência Animal, aqui perto de casa, aqui, o de Ubatuba, né, para eles auxiliarem nos trabalhos. Então, é um tema dos pets aí que voltam a circular aqui nessa semana, Gil. E também, lembra daquela história da rodoviária aqui de Ubatuba, da maquiagem, né? Então, todos aqueles moradores de rua, eles saíram, foram para a Praça 13 de Maio, a gente denunciou, e a princípio aí, ainda estou só terminando de checar, mas as informações preliminares dizem que hoje aí foi preso um homem aí por tráfico de drogas lá na Praça 13 de Maio. Os moradores também estão reclamando muito furto de fios aqui também, Gil, pelos usuários aí de crack, principalmente, que ficam aí, né, os famosos noias, perambulando pelas ruas aí de madrugada, 2 horas, 4 horas. Aqui na rua de casa, eles atacaram por 2 vezes aí, tudo filmado pelas câmeras, e é um tema também muito preocupante, Gil, aqui, né, de saúde, para essa pasta aí, não só saúde, mas também todos os outros temas sociais que envolvem aí os usuários de drogas. Tá bom então, Trevisan. Vamos na quinta-feira, caminhando para o final de semana, muitas notícias, muitas coisas. Continua com a sua apuração. Como é que está o tempo por aí? Aqui no interior está fechado para chover. Muito calor, mas também uma tempestade. Em Brasília, o Vinícius falou que está também formando um temporal. E aí, em Ubatuba? Temos aqui um pouquinho de nuvem, Gil. Sem vento, tá um calorzinho até que gostoso, né? Dá para passear, não tá ventando, dá para dar um passeio, curtir, não tem nenhum tipinho de garoa previsto aqui também, então só mesmo o vento lá no canal, lá no concentrado lá de São Sebastião, Ilha Bela, né? Tá gostoso aqui, Gil. Dá para fazer um jantar, fazer alguma coisa, ainda às 6 horas, tá escurinho, a gente já tem uma imagem de como tá aí agora lá da câmera, então dá para curtir bem, Gil. Amanhã você volta aí com mais informações direto de Ubatuba na sua cobertura do Litoral Norte. Aquele abraço, te espero aqui amanhã. Até, Gil. Muito bem, 18 horas e 26 minutos. Acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal Guardião da Notícia para ficar sempre muito bem informado. Lá você vai encontrar muitas notícias divididas por região e também divididas por categorias, enfim, tudo que você precisa saber. Aliás, lá também você vai encontrar todas as entrevistas que nós fizemos na segunda, na terça e na quarta-feira, na cobertura especial que a Guardiã fez no 68º Congresso Estadual dos Municípios, direto do distrito do Anhembi. Muita gente importante passou pelos microfones da Guardiã, e lá você tem todas essas reportagens, todas essas entrevistas muito bem gravadas e guardadas para que você possa acessar. Afinal de contas, aqui música e informação sempre na palma da sua mão. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos com as notícias do ABC. 18 horas e 27 minutos. Intervalo. Download da notícia, segunda edição. Grande ABC. Às 18 horas e 31 minutos, vamos para Santo André. Ontem, dia 8 de abril, foi comemorado aí o aniversário de Santo André. E aos 473 anos, a cidade demonstra sua força aí. São mais de 783 mil habitantes e uma economia pulsante, com 119 mil empresas ativas na cidade. A estrutura pública soma 120 escolas municipais e 12 parques urbanos à disposição da população. Nesse cenário, a Câmara de Vereadores mantém-se atuante e trabalhando em prol de cada conquista. É o desenvolvimento presente no dia a dia do cidadão.
E a TV Câmara de Santo André preparou diversos vídeos em comemoração ao aniversário. Vamos conferir, então, um deles agora na tela do DN2, com produção e imagens da TV Câmara de Santo André. Oi, eu sou o André. Eu tenho o mesmo nome da minha cidade. Já fiz 9 anos. Santo André está comemorando 473 anos. Minha mãe fala que Santo André tem ótimos hospitais. Quando eu fico doente, ela me leva em um pertinho de casa. Os médicos e as enfermeiras são muito legais. Só não gosto de tomar injeção. Tem até hospitais para cuidar dos nossos bichinhos. Tem cada parque pra gente brincar, andar de bicicleta, jogar bola. Quando chove não tem problema, dá pra ir ao cinema, teatro, shopping. Eu adoro quando a gente vai em Paranapiacaba, é muita história. Às vezes eu vou passear de ônibus com meu avô. A gente vai para todo lugar. Sabe o que eu gosto mais de fazer? Ir pra escola. Você não acredita? É verdade. Tem um montão de amigos lá. E todo dia eu aprendo coisa nova. Toda a minha família mora aqui. Tem um montão de empresas na cidade. Ninguém quer mudar daqui não. Meu pai disse que Santo André é forte porque tem uma Câmara de Vereadores forte. Quando eu crescer, vou trabalhar bastante para ajudar a cidade a ficar ainda mais legal. Parabéns, Santo André! Muito bem, então, parabéns a Santo André pelos seus 473 anos, comemorados ontem, dia 8 de abril. Saindo de Santo André, ainda no ABC, vamos para São Caetano do Sul. Olha só, o prefeito de São Caetano do Sul, o Tite Campanella, afirma aí ter sido expulso do PL após defender o Estado de São Paulo. Ele classifica a decisão como um crime de opinião e denuncia a falta de direito à defesa. Apesar da saída, o prefeito mantém aí o alinhamento político, segue apoiando o governador Tarcísio de Freitas e o senador Flávio Bolsonaro à presidência. Tite reforça aí a sua prioridade e permanece na gestão municipal, na defesa aí dos interesses da população, independentemente da filiação partidária. Então, ele publicou em suas redes sociais, o Tite Campanella, afirmando aí que foi expulso do partido PL após declarações em defesa do Estado de São Paulo. Vamos conferir juntos, então, na tela do DN2, o prefeito Tite Campanella, de São Caetano. Bom, você já deve estar sabendo, deve ter ouvido falar, que eu fui expulso do PL, do meu partido. E fui expulso por uma questão muito estranha, fui expulso pelo crime de opinião. Dei minha opinião para defender meu estado, para defender minha cidade, e o partido resolveu me expulsar de forma sumária, não me deu nem chance de defesa. Não tem problema nenhum. Vou continuar defendendo São Caetano do Sul, vou continuar defendendo o estado de São Paulo, e se Deus me der essa capacidade, vou continuar defendendo o Brasil naquilo que eu acredito que é o mais importante. Dessa forma, eu vou continuar trabalhando aqui na minha cidade, no meu estado, no meu país, pela reeleição do Tarcísio e pela eleição do Flávio Bolsonaro para presidente. Acho que é dessa forma que a gente consegue fazer o Brasil melhor do que a gente tem hoje. Um abraço para você. Fique sempre com Deus. 18 horas e 36 minutos. Fechamos assim as notícias do ABC. Vamos para mais uma parada. Próximo bloco, Estação Vale do Paraíba. Busque informação na palma da sua mão. Mais um intervalo. Download da notícia, segunda edição. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Vamos lá, 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril. Estamos de volta com o DES aqui pela Guardiã. E 2.3 imagens pelas nossas multiplataformas no
aguardiandanoticia.com.br. Vamos para São José dos Campos? Olha só, São José lança o Banco de Imóveis, uma plataforma digital que mapeia áreas industriais e urbanas para atrair investidores. O sistema, apresentado no Parque de Inovação Tecnológica, visa agilizar o cadastramento junto à Prefeitura e à Invest SP. Completamente fora das estratégias normais, essa estratégia, o portal SJK City, surge como uma vitrine multilingüe para o mercado externo. A iniciativa busca tirar a burocracia de processos e fortalecer a economia local. Mais detalhes sobre esse assunto você confere agora na produção da TV Câmara de São José dos Campos, na tela do TN2. Uma plataforma com o intuito de otimizar a busca nas informações de imóveis empresariais em São José dos Campos. Esse é o objetivo do Banco de Imóveis, um site que reúne o cadastro de imóveis e terrenos à venda em zonas industriais e urbanas para atrair investidores para o município. Na verdade, a gente está fazendo dentro do site da Prefeitura que as pessoas, seja ela física ou jurídica, ela possa cadastrar o seu imóvel que esteja para locação ou para venda, para que a gente possa isso ter no banco de dados da Prefeitura e também deixar isso disponível para empresários e empresas que queiram se instalar na nossa cidade. Então, hoje a gente sente que muita gente vem visitar a nossa cidade, procura diária e a gente não tem isso numa única página. Então, a gente quer deixar isso disponível, transparente, para que todo mundo que venha e procure imóvel na nossa cidade tenha lá um acesso e poder ver o que tem e aí poder optar e escolher sua melhor opção. A apresentação oficial do novo sistema aconteceu no Parque de Inovação Tecnológica. O evento contou com autoridades e representantes dos mercados imobiliários e empresariais da cidade. A nova plataforma tem como alvo o cadastramento de áreas acima de 3 mil metros quadrados em zonas industriais e barracões acima de 700 metros quadrados. De acordo com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, o sistema também vai agilizar o processo de cadastramento junto à Prefeitura e ao Sistema Estadual de Investimentos, o Invest SP. É importante ressaltar que esses imóveis que vão estar cadastrados nesse banco de dados, a gente vai disponibilizar para o Estado, através da agência de fomento que chama Invest São Paulo. A gente também, todos os imóveis que cadastrarem aqui, a gente também vai deixar disponível para eles, porque muitas empresas que estão chegando no Brasil ou no estado de São Paulo procuram a Invest e lá vai ter todos os imóveis que a gente vai replicar para que eles possam ter acesso. Para a diretora regional do Secov, Sindicato do Setor Imobiliário, a ferramenta pode servir para incentivar investimentos e fortalecer a economia local. Eles estão sendo um facilitador para que realmente o investidor, a aproximação do investidor com o dono da terra seja mais adequado. E eu acho que é uma grande ideia para desenvolvimento de São José dos Campos, para desenvolvimento do Vale do Paraíba, inclusive. Além do Banco de Imóveis, durante o evento ainda foi apresentado o site SJK City. O portal serve como uma espécie de vitrine para novos investidores e conta com a tradução em diversos idiomas. A novidade também serve como atrativo para investidores de fora do país. São José dos Campos é considerada hoje uma das melhores cidades em termos de qualidade de vida, né? Então a gente não pode deixar de aproveitar isso, né? Então trazer investidores para cá e também com empresas que vão respeitar o meio ambiente, vão respeitar o entorno, né? As residências. Então esse olhar responsável, mas também que vai trazer investidores que vão trazer mais qualidade de vida ainda para a nossa cidade, né? Muito bem, 18 horas e 42 minutos. Acesse as nossas redes sociais, também o nosso portal, para ficar sempre muito bem informado. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, Ricardo Café com as notícias do Alto Tietê aqui no DN2. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Alto Tietê. Pelo horário de Brasília, 18 horas e 44 minutos, estamos de volta com o DN2 aqui na Guardiã, FM 82.3, também com imagens pelas nossas multiplataformas
no guardiandanoticia.com.br, também pelo nosso canal oficial do YouTube. Hora de desembarcar no Alto Tietê. Quem traz todas as notícias da região é o nosso correspondente, o jornalista Ricardo Café, falando direto dos seus estudos lá do Alto Tietê. Boa noite, Café, tudo bem? Sejam bem-vindos. Saudades, meu amigo. Ficamos aí praticamente quase uma semana sem se conectar, mas estamos de volta. Tudo bom, Gil? Boa noite, saudades também. Realmente o congresso lá é bastante trabalhoso, a gente acompanhou todo o trabalho aqui à distância, né? Olha, Gil, vou trazer primeiro um destaque do município de Suzano, tá? Do noticiário policial, porque a Guarda Civil de Suzano fez a captura de 2 foragidos da justiça, tá? Isso lá nos bairros Parque Palmeiras e também Jardim Europa. Isso durante os patrulhamentos, né, realizados por dois pelotões especializados da GCM, né? A Romo, que é a Ronda Ostensiva com motocicleta, e a Romu, que já é a Ronda Ostensiva Municipal, essa embarcada em viaturas, né? Bom, os 2 casos aí nessa semana ocorreram primeiro no Parque Palmeiras, perto da linha férrea ali. Os agentes da Romo, né, o pessoal de motocicleta, se deparou com um indivíduo de bicicleta que tentou fugir assim que percebeu a chegada dos agentes, e a equipe alcançou, não encontraram nada na revista pessoal, mas constataram, né, pela documentação, que o homem era procurado por roubo, né, foi conduzido para a delegacia central. Já segundo a ocorrência no Jardim Europa, né, a equipe do Romu estava fazendo o patrulhamento, notou um forte cheiro de entorpecente, foi verificar um local, abordaram um indivíduo que estava ali, nada de ilícito foi encontrado com ele naquele momento, mas também verificando os dados, a documentação do suspeito, foi verificado que ele é procurado por tráfico de drogas, também foi encaminhado aí para a delegacia central. Lembrando, viu, Gil, que o telefone da GCM é o 153, atende 24 horas por dia, lá em Suzano, cai direto no CSI, que é a Central de Segurança Integrada, tá? Agora eu trago um destaque aqui de Mogi das Cruzes, Gil. A gente já mostrou em outra ocasião, quando foi instalado um novo núcleo de tomografia computadorizada lá no distrito de Jundiapeba. É um distrito aqui de Mogi que é bastante populoso, tá, Gil? E distante, né, da área central. Então é um equipamento de saúde que vem descentralizar a oferta de exames de alta complexidade e atender diversos bairros ali daquela região. Cerca de 80 mil moradores estão sendo beneficiados. Então, começou nessa semana o atendimento do núcleo de tomografia computadorizada e lá em Jundiapeba ele fica instalado na Única, que é a unidade clínica ambulatorial. É que esses exames começaram agora depois do treinamento das equipes e também testes do equipamento, que é um equipamento bastante complexo, né? Dessa forma, então, o serviço fica facilitado, né, para esses moradores que vivem num bairro distante, não precisam se deslocar, né, para fazer esses exames. Pra você ter uma ideia, o equipamento lá tem capacidade para realizar até 400 exames por mês, tá? Então, integra aí uma iniciativa da administração municipal para reduzir tempo de espera, tempo de deslocamento, enfim, agilizar o atendimento para as pessoas. Esse atendimento é feito lá, viu, Gil, depois do encaminhamento, após o agendamento, né, feito pela própria Secretaria de Saúde, de acordo com os dados médicos da rede municipal. E agora, Gil, para encerrar nosso giro, eu vou trazer um destaque da cidade de Itaquaquecetuba. A prefeitura está ampliando lá em Itaquá. Isso é bem interessante, que também facilita, são serviços aí para facilitar a vida do cidadão, né, Gil? Ela está ampliando a inclusão digital nos equipamentos públicos, tá? Uma iniciativa lá da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, que instalou o programa Itaquá Digital, tá? Instalou o Wi-Fi gratuito em mais de 64 equipamentos públicos que prestam atendimento aos cidadãos. Então são secretarias, centros de assistência social, unidades de saúde, né? O legal, Gil, é que aí com esse acesso gratuito, permite que os moradores façam alguns serviços online, acessem as informações aí para se manter conectado naquele local de atendimento, como Paço Municipal, Dívida Ativa, secretarias de esportes, enfim, diversos equipamentos em que muitos serviços são online, mesmo a pessoa estando presente lá, se ela consegue acessar no smartphone dela, que está conectado ali, ao Wi-Fi gratuito, ela consegue agilizar também o atendimento, ter um retorno mais rápido dos serviços públicos. Então, tem a parte financeira, assuntos jurídicos, secretaria de dívida ativa, cultura para cursos, habitação, segurança, a área da saúde também, para fazer algumas inscrições. São diversas UBSs aí que têm esse serviço, também os equipamentos de assistência social, né, os CRAS, além de até os cemitérios, tá, Gil? Também estão com equipamento
estão com Wi-Fi gratuito por lá, a parte da guarda ambiental, o bem-estar animal, o Fundo Social de Solidariedade, enfim. Para acessar, né, o cidadão só tem que digitar o CPF, é bastante simples. Eu vou deixar, viu, Gil, no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br, a lista completa desses equipamentos. Vai ter um link lá também, para quem quiser acessar no portal da Prefeitura de Itaquaquecetuba, a lista completa dos locais que tem esse serviço gratuito, ok? 6h49. Gil, volto contigo aí no estúdio. Bom, vamos lá, deixa eu só bater um papo com você. Se alguém quiser um lugar sossegado para acessar a internet, tá aí uma dica, vai para o cemitério, fica lá tranquilo, acessa a sua internet em silêncio e volta. Ô, Café, eu quero contar para todo mundo que passou por aqui sobre a previsão do tempo, porque a gente está dando tempo aqui ao vivo de acordo com cada região. Aqui, agora chove forte no interior. Brasília estava começando a chover. Litoral Norte estava tranquilo, noite agradável, uma temperatura fresca e amena. E aí, no Alto Tietê, como é que está a temperatura? Olha, a temperatura tá amena, tá tranquila também, viu, Gil? O tempo fechou um pouquinho, alguns chuviscos ao longo do dia, aquele tempo instável, mas nada, pelo menos aqui em Mogi das Cruzes, nada para se preocupar, nenhuma chuva forte por enquanto. Daqui a pouquinho tem show lá em Suzano, tá? Começa o Suzano Music Festival, hoje tem Leonardo. Vou ver se eu consigo dar um pulinho lá, conversar com o prefeito Pedro Lich, vamos ver se ele tem tempo para atender a gente. O Suzano Music Festival, viu, o Gil, é uma iniciativa aí que está sendo integrada aos 77 anos do município de Suzano. É um evento particular, claro, mas como está sendo realizado lá no Parque Max Pfeffer, né, a empresa que organiza o evento distribuiu um lote de ingressos para o Fundo Social, então muita gente conseguiu trocar o ingresso de forma solidária, levando um alimento não perecível. Então, hoje o show do Leonardo deve estar cheio, amanhã também tem show, a gente vai ter Maiara e Maraísa no sábado, no domingo tem roupa nova, né, para quem gosta de um flashback, ainda dá tempo de fazer as trocas aí para os shows do Suzano Music Festival. Vou estar lá e amanhã eu trago os destaques, então, desse primeiro dia. Café, transmita um abraço em nome da Guardiã para o prefeito Pedro Lich, ele que está lá nos acompanhando, sempre acompanhando aqui a Guardiã. Obrigado, Café. Amanhã você volta, então, com mais informações aí da tua região, o Alto Tietê. Aquele abraço, meu amigo. Até amanhã. Um abraço, até mais. Muito bem, 18h51. Fechamos mais um bloco, fechamos o Alto Tietê. Vamos depois atravessar. Vamos para Santa Catarina no próximo bloco. Música e informação na palma da sua mão. A gente já volta. Intervalo. Download da notícia, segunda edição. Santa Catarina. Muito bem, 18h53, em parceria com o portal Mídia Brasil. Vamos aos destaques, então, direto de Santa Catarina. O prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto, destacou o avanço histórico da educação na capital. Em pronunciamento, o gestor detalhou os investimentos que impulsionaram o setor, consolidando o que ele classificou como um salto na qualidade do ensino municipal. A reportagem completa apresenta os indicadores dessa transformação e as metas para os próximos anos. Acompanhe os detalhes direto de Santa Catarina na tela do DN2. Florianópolis dá salto em alfabetização, um pulo de 16%, o segundo maior do Brasil. O resultado veio, mas não foi à toa. Eu falei sobre isso há exatos 1 ano, mas faltava avaliar o ensino, porque no fim do dia é isso que mais importa. Saber se o aluno está aprendendo ou não. Com um diagnóstico 3 vezes por ano, podemos fazer mudanças rápidas, evitar perder 1 ano para corrigir rumos. Foi um trabalho quieto, técnico e em grupo. Nossa rede, professores e educadores, pegaram juntos e o resultado já começa a aparecer em apenas 1 ano. Esse índice fala de alfabetização na idade certa. Quer dizer, mais crianças aprendendo a ler e escrever até o 2º ano. Sem atraso. Parabéns aos nossos alunos nota 10. Estamos falando de uma nova era na educação, a era do resultado e do aprendizado de verdade. Muito bem, 17h55. Acompanhe a nossa programação no portal aguardiandanoticia.com.br e também pelas nossas multiplataformas. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência, vamos até Salvador, Bahia, com as notícias
do Nordeste para você. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Bahia. Muito bem, 18h57, a Prefeitura de Salvador e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, firmaram uma parceria para ampliar aí o acesso aos serviços eleitorais. A partir da próxima semana, as prefeituras bairro atuarão como postos avançados de atendimento. No local, o cidadão poderá emitir a segunda via do título, realizar revisões, transferências e recadastramento biométrico, além de consultar débitos e certidões. Atenção ao prazo, hein? As solicitações devem ser feitas até o dia 6 de maio. Quem falou sobre o assunto foi o prefeito Bruno Reis, na tela do DN2. Olá, minha gente, saindo aqui do TRE agora, onde acabamos de renovar o termo de parceria para que as prefeituras bairros realizem o recadastramento eleitoral. Então você que está com o título suspenso, que está com o título cancelado, e você jovem principalmente, que tem agora acima de 16 anos, que vai tirar o título pela primeira vez, olá, ó, o prazo é dia 6 de maio. A participação política de vocês é muito importante para a gente decidir o destino do nosso estado e do nosso país. Então, conclamar todos aí, até o dia 6 de maio, procurar uma das sedes da Prefeitura Bairro, pode ser no SAC, pode ser também aqui na sede do TRE, mas é muito importante a sua regularização. Ainda temos aqui em Salvador 100 mil títulos cancelados ou suspensos e milhares de jovens que precisam participar da eleição para escolher seus representantes. Vamos lá, até o dia 6. Muito bem, 18 horas e 58 minutos. A você que está nos acompanhando pelo FM 82.3. Fiquem agora com a Hora do Brasil, mas nós continuamos com imagens pelas nossas multiplataformas, no portal aguardandanoticia.com.br e também pelo nosso canal do YouTube. Pelo FM, voltaremos amanhã. Obrigado pelo carinho. Pela nossa plataforma, intervalo, e voltamos já com as notícias internacionais com a participação do Brian Defeito. Música e informação na palma da sua mão. Intervalo. Download da notícia, segunda edição. Internacional. Muito bem, 18 horas e 10 minutos. Vocês nos acompanham aqui pelo nosso portal aguardandanoticia.com.br com imagens. Lembrando que aqui no portal você também tem todas as notícias divididas aí por categorias e regiões. A cobertura completa sobre o 68º Congresso Estadual de Municípios, produzido aí pela APM, está todo disponível aí em nosso portal, em nossas multiplataformas. As entrevistas, a cobertura completa, tudo que você gostaria de saber, se você perdeu alguma coisa, você encontra aqui no nosso portal. Então não perca, acesse e confira todas as reportagens. Vamos abrir agora espaço para as notícias internacionais aqui no DN desta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. O DN2 levando até você muita informação. Olha só, a caminho de casa, os astronautas sentem calafrios ao pensar na aventura. Eu estou falando daquela missão, né? De volta à Terra, os 4 tripulantes da nave Orion confessam que o sobrevoo lunar ainda lhes causa aí certos calafrios. Após essa histórica viagem no espaço, os astronautas da missão Artemis II iniciam a jornada de retorno, trazendo aí na bagagem o sucesso de uma etapa crucial para o futuro da exploração espacial. A experiência que marca o reencontro da humanidade com a Lua reafirma o triunfo da engenharia aeroespacial moderna. Com imagens e reportagens da AFP, a agência France Press, vamos à tela do DN2 ver um pouquinho mais sobre essa missão dos astronautas que estão sentindo calafrios para voltar para a Terra. Do jeito que está a situação aqui na Terra, galera, fica aí na Lua que está melhor. Vamos acompanhar aí a reportagem da AFP na tela do DN2.
Eles tiraram milhares de fotos e documentaram inúmeras observações durante seu voo ao redor da Lua, mas à medida que se aproximam de casa, os astronautas do programa Artemis II disseram que estão apenas começando a processar essa experiência extraordinária. O comandante da missão, Reed Wiseman, descreveu que a experiência desafia os limites da mente humana. Ainda nem comecei a processar tudo o que passamos, ainda temos mais 2 dias e atravessar a atmosfera sob uma bola de fogo também é uma experiência profunda. Os 4 astronautas, os americanos Reed Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e o canadense Jeremy Hansen estabeleceram um recorde de distância da Terra durante seu sobrevoo lunar. A expectativa é que eles cheguem à Terra na sexta-feira. Muito bem, 19 horas e 13 minutos, de volta aqui com o DN2 desta quinta-feira, dia 9 de abril. Estamos aí no nosso bloco internacional com as notícias e já o Brian Defende vem de Portugal trazendo todas as notícias da Europa. Aliás, o Brian já está conectado e vem com a gente agora com todas as notícias da Europa, do mundo, na sua externa. Pelo visto, tá na rua e tá calor aí em Portugal. Tudo bem, Brian? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Gil. Como que você tá, meu amigo? Pois é, o tempinho aqui tá meio, vamos dizer assim, mais fresquinho. As temperaturas aqui agora estão em torno dos 16 graus aqui em Portugal. O sol já apareceu, tá bem mais claro agora, né? Enfim, o dia hoje está mais tranquilo. Estamos diferente com aquela chuva, aquele frio que a gente estava acompanhando nos últimos dias. E agora a gente está com uma temperatura mais amena, vamos dizer assim. O verão está próximo, né, Gil? Mais 3 meses pela frente e o verão está chegando aqui na Europa. Estamos na primavera, então tá mais claro, como sempre, né? A gente fala o verãozão da Europa, né? Cada dia que passa tá ficando mais quente aqui. Como que você tá, meu amigo? Você tá bem? Tava com saudade de falar com você ao vivo. Pois é, essa semana foi corrida, né, Brian? Ficamos aí na cobertura do Congresso dos Municípios, que foi realizado aqui em São Paulo, lá no Anhembi, e durante os 3 dias, segunda, terça e quarta, ficamos lá, eu, a Fabi Teixeira, a Gabi Tricânico, também o Rico Santana e toda a nossa equipe de produção, a Ali, a nossa querida Kathleen, todos ali, a Isa também estava com a gente, a Isabel, todo mundo fazendo um trabalho esplêndido, representando a Guardiã naquele espaço tão bacana lá do Anhembi. E, claro, todo o conteúdo está disponível aqui no nosso portal guardiandanoticia.com.br para quem quiser conferir. Então, foi muito legal. E estávamos com saudades do nosso noticiário internacional também, né? E ainda bem que você veio. E você já vem com uma série de notícias, né? Parece que Portugal aprovou a nova lei de nacionalidade. Conta pra gente como que é essa nova lei, Brian. Isso mesmo, Gil. Na semana passada, o parlamento aqui, né, o Congresso daqui de Portugal, aprovou a nova lei. Essa lei, enfim, agora vai para o presidente de Portugal para ver se ele sanciona ou não essa lei, ou se ele vai vetar, que é, a partir de agora, os imigrantes da comunidade CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, que inclui o Brasil, terão que trabalhar em vez de 5 anos, 7 anos para obter a residência, o passaporte português. Isso também altera para os estrangeiros de outros países que são fora da CPLP, que em vez de trabalhar em 5 anos, agora terão que trabalhar 10 anos para obter o passaporte português, o tão sonhado passaporte vermelho, né, Gil? Outra regra também que vai mudar, outra medida, se a lei foi aprovada, é que os filhos que nasceram aqui em Portugal deixam de ter a nacionalidade portuguesa já no ato do nascimento. E aí passa a exigir o mínimo de 5 anos de residência legal dos pais, né? Então essa medida, quando a criança nascer aqui em Portugal, automaticamente ela já tinha o direito de ter o passaporte português. Agora os pais têm que ter no mínimo 5 anos para que eles tenham o passaporte português. Outra regra também, o tempo de espera pela residência, né, que a gente falava manifestação de interesse, deixa de contabilizar para obter o passaporte português e só começa a contabilizar a partir do momento da residência. Então muitas coisas estão mudando aqui, né? A gente já vem falando
há algum tempo aqui em Portugal, né, no Download da Notícia, segunda edição, sobre as medidas que tentam aí ficar mais difíceis para o imigrante obter os documentos aqui em Portugal, né? A gente já vinha falando muito sobre a Europa, que vem tomando medidas cada dia que passa, e essa agora aprovada no parlamento semana passada e agora está na mesa do presidente José Antônio Seguro para saber se de fato ele vai aprovar ou não essa medida, que para nós imigrantes é muito ruim. Trabalharemos mais para obter o tão sonhado passaporte vermelho. Mas isso não é só aqui em Portugal, né? Outros países também já vêm aí tomando medidas mais drásticas em relação aos imigrantes aí e colocando cada vez mais distante o tão sonhado passaporte vermelho. Gil. Pois é, por outro lado, ainda aí na Europa, falando sobre passaporte, aquele carimbo no passaporte, ele deixa de existir, né? Foi criado um novo sistema que vai entrar em vigor agora aqui na Europa. Conta pra gente sobre essa questão também. Pois é, Gil, a partir de hoje, né, entrou em vigor o EES, que é o Sistema de Entrada e Saída da Europa. Deixando de existir, então, o carimbo, né, o tão sonhado carimbo que as pessoas gostam de ter quando entra aqui nos países europeus, né, colecionar carimbos da União Europeia, pois agora deixa de existir. Quando você entra aqui na Europa, vindo, né, do exterior, né, de países fora do espaço Schengen, a partir de agora você escaneia o seu passaporte e também faz a coleta dos dados biométricos. Esses dados são feitos nesses totens, como vocês estão acompanhando aí pela imagem, né? Ele vai escanear o seu passaporte, automaticamente vai escanear a sua digital ali, e a partir desse momento fica registrado no sistema. Segundo a União Europeia, essa medida, Gil, tem como objetivo fazer o controle. Por exemplo, você entrou aqui em Portugal hoje, dia 10 de abril. Hoje não, perdão. Hoje, dia 9, né? Então, ou seja, hoje, dia 9, então entra em vigor amanhã. Já estou confundindo as datas aqui, os dias. Entra a partir de amanhã em vigor. Então, por exemplo, você entrou hoje, dia 9 de abril, aqui na Europa, vai contabilizar a partir do momento que você entrou e quando você sai para o seu país de origem, né? Isso é para tentar barrar, porque muitas pessoas entram aqui como turista e acabam ficando na Europa a trabalho, enfim, muitas das vezes não dão entrada em uma residência legal ou em um visto legal para ficar de forma legalizada no país, né? Então essa medida tenta controlar o seu acesso aqui à União Europeia e aos países também, e também tendo um controle para que a polícia imigratória, né, consiga aí fazer um levantamento. Por um lado isso é bom, é um controle, né? A gente sabe vai ter um controle muito bom, mas para o outro, Gil, a gente vai falar sobre as questões das filas que já vem acontecendo nos aeroportos. A partir de agora, com essa medida que demora, tem uma demanda maior aí de tempo nos aeroportos, isso já está ocasionando grandes filas aqui em Portugal nos últimos dias, e agora, né, que vai entrar de fato em vigor esse sistema, a demora aí, a espera é que possa ultrapassar mais de 3 horas de espera na fila para você conseguir fazer essa coleta de dados. Recentemente, 2 colegas meus vieram do Brasil e só pela imigração ficaram 2 horas para poder passar na imigração. Isso na imigração. Agora, com a coleta de dados, isso pode demorar muito mais. Então, para você que está querendo vir para a Europa ou está querendo sair da Europa, se programe, porque o tempo de espera pode durar muito mais e pode ser superior a 3 horas nas filas dos aeroportos que fazem parte do espaço Schengen aqui da União Europeia. Gil. Agora, Brian, a gente sabe que a maior parte das pessoas que saem dos seus países de origem, eles procuram a Europa para trabalhar, né? A grande maioria. Os que vão por turismo, para estudar, eles ficam um tempo, mas acabam, de qualquer forma, achando aí um espacinho para trabalhar. E está entrando em vigor aí, a partir do mês de maio, uma flexibilização de livre trabalho entre os países aí para imigrantes aí na Europa. Você traz mais detalhes sobre esse assunto também, Brian? Com certeza, Gil, vamos falar sobre esse assunto agora. A partir do mês de maio, dia 22 de maio, começa a valer uma flexibilização do visto de trabalhos entre países da União Europeia. A partir do mês que vem, você que reside aqui na União Europeia e quer, enfim, trabalhar em outros países, com a sua residência vai ficar mais fácil se o seu visto for de trabalho. Uma vez que você tenha residência, por exemplo, aqui em Portugal, se eu quiser trabalhar na Espanha, na França,
na Alemanha, na Itália e em alguns outros países, fica mais fácil para eu conseguir. É só eu entrar no sistema, solicitar um novo visto de trabalho com a minha residência e assim eu faço a troca do meu visto de trabalho de Portugal para um outro país. Segundo eles, isso flexibiliza a mão de obra na União Europeia, né? Alguns países precisam, nós falamos mais cedo sobre a necessidade da mão de obra em vários países. Aqui em Portugal há muita mão de obra, né? Enfim, necessita muito de mão de obras, e isso flexibiliza o quê? Pessoas que estão aqui em Portugal não têm mais vontade de ficar aqui, quer mudar para outro país, então isso flexibiliza a mudança e abre portas para novas pessoas que querem vir para cá, para o país, para poder trabalhar aí, enfim, ter uma nova oportunidade. Essa medida, segundo eles, né, também é vista como resposta à escassez de mão de obra na Europa, que convive com milhões de vagas em aberto e taxas de desemprego historicamente baixas do bloco, né? Uma necessidade muito grande que a gente vem tendo, né, aqui na União Europeia nos últimos tempos. Tem uma notícia que eu separei para vocês aqui, para a gente completar, para falar sobre essa questão de mão de obras aqui na Europa, que a gente sabe, Portugal, tá aqui, ó, quer ver? Ó? Portugal precisará até 1,3 milhões de trabalhadores nos próximos anos. Isso porque nós falamos mais cedo, população portuguesa cada vez que passa está ficando mais velha, e são os imigrantes que estão sustentando a economia do país. Os aposentados estão recebendo sua aposentadoria em dia por conta dos imigrantes, que foi a maior parte de contribuição já na história de Portugal, né? E são os que mais contribuem aqui, enfim, como a gente fala, né? Com a segurança social. Esse é o nome do sistema aqui de Portugal. E no Brasil é INSS e aqui é a segurança social. Então, ou seja, somos nós que estamos contribuindo mais aqui. Então, cada vez mais, cerca de 1,3 milhões de pessoas serão necessárias pelos próximos anos aqui em Portugal para manter o sistema. Então, isso também flexibiliza e abre portas para novos imigrantes entrarem aqui, enfim, no espaço europeu e poder trabalhar e flexibilizar entre outros países, né, Gil? Porque aí você não precisa fazer todo aquele sistema de entrada de visto, vai daqui, vai dali, abre mais visto, quero trabalhar. Não, agora fica bem mais fácil para todos conseguirem trabalhar aqui na União Europeia e abre portas para pessoas que querem vir de fora para cá, Gil. Tá bom então, Brian. Amanhã você volta aí com mais notícias internacionais dentro do DN2 e também do DN1 com a Fabi Teixeira, que começa às 9 da manhã e segue aí amanhã adentro e vai até 1h30 da tarde com todas as notícias. Muito obrigado. Amanhã você está de volta. Eu estava com saudades do quadro internacional. O que você tem atrás de você? Qual é a planta que está aí? Não é roseira, não. Eu não consigo identificar daqui. O que é isso aí, Brian? É uma roseira, Gil. É uma roseira. Agora a primavera, né? Aí, ó. É bem uma rosa bem bonita. Hoje, cada dia eu tô num cenário diferente, com planta diferente. O dia é tulipa, o dia é orquídea. Agora eu decidi vir com uma roseira no fundo, né? E uma tradicional, uma casa portuguesa, sim senhor. Então, o famoso... famosos azulejos portugueses aqui no fundo, né? É um típico português, né? Então... Estamos em casa, se sentindo em casa. Você aí acompanhando eu aqui, sinta-se bem na primavera e também em uma casa portuguesa ao fundo, Gil. Com certeza. Opa, é assim que se diz. Obrigado, Brian. A gente se vê amanhã. Boa noite, bom descanso. Até amanhã. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Até amanhã a gente se encontra no DN1 e no DN2. Até amanhã, um forte abraço a você e a todos da equipe. Bom trabalho. Obrigado. Muito bem, 19h26. Ficamos por aqui. Um grande abraço e muito obrigado a Ali, a Kathleen, ao Gustavo Copa, que está aí na mesa de som, ajudando também na produção, a Isa, aos editores e a todos os jornalistas que participaram do editorial desta quinta-feira. Ficamos por aqui e voltamos amanhã, aqui pela Guardiã da Notícia, no FM 82.3, também pelas nossas multiplataformas, aguardandanoticia.com.br. Obrigado pelo carinho, descansem e até amanhã. Busque informação na palma da sua mão. Tchau, pessoal. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares.
Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.